Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrano e converso com o João Vitor Menin, CEO do Banco Inter, sobre o IPO e os seus reflexos. João Vitor, me conta sobre a decisão de abrir capital. Por que vocês resolveram abrir capital, já que era um banco que tinha por trás a MRV, que é uma empresa robusta, com caixa, com dinheiro para suportar o banco? Por que vocês tomaram essa decisão? Bom, Samana, a gente comentou, acho que no primeiro ou segundo bloco, agora não lembro, sobre essa questão cultural, essa troca de informação que a gente tem com a MRV. E a gente viu que o Banco Inter, em 17, no primeiro semestre de 17, a gente estava passando por um crescimento muito forte, né, o número de abertura de contas, o crescimento das carteiras de crédito. E a gente percebeu o seguinte: na hora que a gente olhou no retrovisor e viu que a MRV passou em 2006, 2007, com aquele boom do mercado de crédito imobiliário, e procurou o mercado de capitais para poder suprir esse crescimento. O que eu chamo de suprir o crescimento? Para você crescer de maneira acelerada e de maneira sustentável, você tem que ter um laço muito forte. Né? Então, o que lá atrás a MRV percebeu? Que ela não conseguiria crescer na velocidade que era possível crescer, um mercado abundante para crescer no Brasil, só com os lucros retidos. Quer dizer, o capital mais os lucros retidos não iam andar na mesma velocidade que o potencial de crescimento. E foi a mesma coisa do Banco Inter agora em 2017, né, ano passado. A gente viu o seguinte: poxa, por mais que a gente tenha uma operação que sempre foi rentável, sempre foi lucrativa, se a gente fosse depender de lucros retidos, até porque a gente nunca teve uma política de distribuição forte de dividendos, muito pelo contrário, era uma política de distribuição pequena, a gente sempre reinvestiu os lucros no Banco Inter, a gente percebeu que é o seguinte: a gente não teria lastro adequado para poder crescer no ritmo que a gente queria e no ritmo que a gente viu que era possível crescer. Quer dizer, de repente a gente viu um pessoal, um oceano azul pela frente, a gente estava meio que ele sozinho, era o primeiro a fazer esse movimento e a gente precisava de recursos para isso, para poder ter sustentabilidade. A gente fala muito que a vela estava aberta, o vento estava soprando, mas você tem que ter a quilha para baixo do barco para você ter equilíbrio. Então, a gente percebeu que era preciso fazer uma capitalização mais forte do banco. E procuramos o mercado de capitais como possibilidade. E até para ser bem sincero, assim, a primeira ideia nossa nem era abrir o capital do banco. Qual que era? A primeira ideia nossa era fazer um private equity, como a MRV também fez em 2006. Né? Ela fez um private equity, depois fez o IPO. E a gente começou com um projeto de trazer um parceiro estratégico para comprar uma parcela do banco, capitalizar, e futuramente poderíamos vir a abrir capital. E por que não deu certo? E foi interessante, ele até deu certo, mas a gente percebeu que no meio desse processo, que começou mais ou menos em setembro de 2017, eu acho que o mercado, vamos dizer assim, de capitais brasileiro e estrangeiro percebeu que essa tendência do digital bank, do fintech, era tão forte que começou a procurar, o mercado começa a procurar quem são os players onde eu posso estar junto e alocar os recursos, eu como um gestor de portfólio. E começou a ter um interesse muito grande pelo negócio do Banco Inter. Outros bancos se interessaram? Não outros também? bancos, assim, bancos de investimento, investidores, enfim. E a gente percebeu que, opa, será que não dá para a gente abrir o capital abrir e o eles capital, entrarem no né? IPO? Então a gente resolveu tocar um processo mais ou menos paralelo entre essa questão do private equity e essa questão do IPO, e a gente brinca que o projeto do IPO atropelou esse projeto do foi muito mais rápido até. Como normalmente é o contrário, um processo de abertura de capital é mais lento que um processo de trazer um sócio estratégico. Então, e a gente fala que interessante que na última semana de dezembro, a gente fez o kick-off do nosso, o pessoal chama de kick-off, o dia D lá, onde a gente lança, junto com os bancos, com os coordenadores, advogados, o projeto de fazer abertura de capital. E passados aí 4 meses, no dia 30 de abril, isso com férias no meio, carnaval, Semana Santa e tudo isso, a gente concluiu essa abertura de capital. Foi um projeto muito bacana. É isso que eu ia te perguntar. Vocês abriram capital num momento que o mercado de capitais não estava lá tão maravilhoso. O vento não estava soprando tão bem para o mercado de capitais. O ano passado a gente teve alguns IPOs, mas Sim. esse ano deu uma desacelerada Sim. por conta dessas incertezas todas. Eleições, economia que foi... A gente começou o ano com 3% de PIB de crescimento, previsão. Hoje a gente já está em 1,5%. Enfim... em nenhum momento vocês pararam e falaram, opa, acho que é melhor a gente segurar o IPO? Samuel, olha que interessante. A gente, de fato, quando a gente começa um processo desse, a gente fica muito focado no objetivo final, que é concluir a abertura de capital, e do outro lado a gente fica olhando o que está em volta da gente para a gente poder ir
equilibrando e tomando as decisões corretas. E foi interessante que, à medida que a gente foi tendo esses inputs do lado de cá, entre aspas, ruins, de algumas aberturas de capital que não foram para frente no Brasil, infelizmente, mas tenho certeza que depois essas empresas vão conseguir fazer o processo, um pouco de desaceleração do PIB, greve de caminhoneiros, um pouco de subida de juros americano, que atrapalha a vinda de recursos para países emergentes. Então, tinha essas notícias, vamos dizer assim, ruins, né, que nos desencorajavam um pouco, mas, por outro lado, quando a gente começou a fazer nosso trabalho de mostrar o projeto do Banco Inter, mostrar o crescimento, mostrar as perspectivas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a gente recebeu vários inputs muito encorajadores. Então a gente disse, opa, se tem um problema aqui de juros americano, tem um apetite grande aqui de americano por estar no projeto de Digital Bank no Brasil. Se por um lado tem um problema aqui de desaceleração do PIB, tem um apetite aqui do europeu para poder estar no Brasil para um projeto diferente de disrupção forte numa indústria gigantesca, né? Nós não estamos falando da indústria pequena, estamos falando da maior indústria do Brasil, a indústria bancária. Então, eu acho que na hora que a gente pusemos na balança esses feedbacks positivos que a gente tinha aqui e os negativos que tinham, que eram muito mais macro e esses aqui eram muito mais do nosso modelo de negócio, a gente viu que dava para a gente seguir em frente e a gente ficou confiante com isso, fomos em frente e deu certo. Então, vocês captaram 720 milhões de reais, né, nesse IPO. A empresa foi avaliada no dia do IPO, que foi 27 de abril o IPO, não foi? Sim. Foi avaliada em 1,8 bi de reais. Hoje, na sexta-feira passada, já valia, sexta-feira 10 de agosto, valia 2 bilhões de reais a empresa. E quem são esses investidores que entraram no IPO do Inter? Você falou muito de estrangeiros. A maioria foi estrangeiro? Interessante, normalmente, né, a gente fala que tem meio que um padrão nessa questão de abertura de capital, e o padrão normalmente é você ter mais estrangeiros, mais ou menos 60% e 40% locais. No caso do Banco Inter foi um pouco o contrário, por incrível que pareça. Teve muito estrangeiro, 40%, mas teve 60% de investidores locais. E por que isso? Assim? Depois a gente estava fazendo uma análise e eu acho que o investidor local, os hedge funds locais, ou até os fundos que a gente chama de long only, que gostam de investir em equity de maneira estrutural, eu acho que talvez eles vivenciem de maneira mais tangível, mais assim, intensa, essa questão da concentração bancária, essa questão dessa disrupção que está vindo no setor bancário brasileiro. Quando você conversa isso lá fora com o americano, com o inglês, com o europeu, eles não percebem tanto, eles sabem do sucesso que os bancos no Brasil têm, os grandes bancos, mas eles não entendem bem assim, as dificuldades que a pessoa física tem para poder abrir a conta, o custo que é para a pessoa física. Então, eu acho que o investidor brasileiro, isso é mais perceptível para ele. Então, quando a gente mostrou a nossa tese de negócio, acho que eles... Tanto é que a gente partiu para o nosso IPO, de fato, o nosso roadshow, que precedeu a abertura de capital 3 semanas antes, com 2 investidores de longo prazo locais ancorando a nossa operação. Então, isso talvez tenha sido o motivo de desbalancear essa proporção de, vamos chamar aí de 60-40 para 40-60 de estrangeiro. Vocês pensam em comprar outros bancos? Zambrano, a gente não pensa em comprar outros bancos. Até no nosso prospecto, quando a gente coloca lá a destinação dos recursos, a gente coloca uma parcela pequena, de 15% mais ou menos, para M&A. Mas esse M&A que a gente fala lá não é um M&A de comprar um outro banco, comprar clientela do outro banco, comprar carteira de crédito. A gente acha que isso não gera valor para o nosso acionista. A gente acha que o que gera valor é a gente crescer de maneira vegetativa e rápida e sustentável. Mas a gente acha que algumas empresas específicas podem ser complementares para o nosso negócio. Por exemplo, as pessoas perguntam que tipo de empresa. Essa parte de meios de pagamento é interessante para a gente, uma vez que a gente é um banco de varejo, onde tem a parte transacional muito forte, né, nos nossos correntistas. Essa parte de investimentos, uma parcela grande dos nossos correntistas são também investidores na plataforma do banco, essa parte de plataforma aberta. A gente está vendo a mudança forte. De vários bancos, Sim, de várias casas. a gente está vendo uma mudança estrutural também nessa questão de como o brasileiro investe e faz sua poupança no Brasil. Então, você também vai entrar no mercado da XP. Esses dois, na verdade, a gente já está nesse mercado. A Mas gente já tem uma plataforma aberta. A gente trouxe agora, até recentemente, um diretor novo para tocar esse projeto especificamente, o Rafael. Então, a gente sim está entrando com mais força nessa questão da plataforma de investimentos aberta e a gente acha que é uma mudança estrutural grande também, né? Então, um pouco dessas possibilidades aí de aquisição de empresas que possam fazer ter algum
alguma liga com o nosso Meio de pagamentos em que setor você entraria? Na área de adquirência também? A gente acha que a área de adquirência, como ela é hoje, ela é uma área que tem muita disrupção para sofrer também, porque é uma cadeia muito pesada. Você tem o banco emissor, você tem a bandeira do cartão de crédito, você tem o adquirente, você tem a processadora do cartão de crédito, o merchant e o cliente. Então, é uma cadeia pesada. Quando a gente fala de meios de pagamento, é uma solução onde a gente possa, de uma certa forma, desintermediar essa cadeia para poder gerar uma eficiência que gera um valor econômico. Você pode ver isso com o padeiro, com o açougueiro que está lá na ponta com uma maquininha, né, pagando uma taxa cara, e para a pessoa física. Então, a gente vai muito mais para a questão do pagamento direto, como a gente vê, por exemplo, na China, no mercado asiático, via QR Code, que a gente até já lançou nossa plataforma, que é o nosso Interpag, que ela é totalmente sem intermediários, pessoa física para pessoa física ou pessoa física para jurídica, para o merchan, e a gente acredita mais nesse modelo. E a gente acha que, às vezes, uma empresa que possa aumentar a capilaridade dessa possa fazer sentido para a gente, não necessariamente entrar no setor de adquirência tradicional como ele é hoje. Obrigado, João Vitor. E no próximo bloco, conversaremos sobre startups e segurança digital.